Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Com meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos em mais um culto de doutrina e oração. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Você que está acompanhando este culto online, tome a sua Bíblia em mãos, abra no capítulo 12 do livro de Hebreus, verso 1 ao verso de número 3, que diz assim: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente os assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Que possamos olhar sempre para o Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, entregando a Deus as nossas vidas, o culto que iremos oferecer a Ele. Que o Senhor abençoe, que possamos orar, cantar e logo mais ouvir a sua santa palavra. Ore comigo. Deus, nós te agradecemos por esta noite, onde estamos aqui, ó Deus, reunidos para te prestar culto. Ó Deus, nós te louvamos, porque por tuas misericórdias é que temos esta oportunidade. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado no madeiro, que morreu em nosso lugar. Ó Deus, nós te agradecemos, porque mesmo em meio a esta pandemia, temos a oportunidade de prestar culto neste formato online, de adorar o Senhor, de ouvir a Tua palavra. Sê com o Teu povo, aqueles que acompanham este culto, que sejamos edificados na Tua palavra. Que o Senhor receba as nossas orações e os nossos louvores. E que possamos, ó Deus, seguir ao Senhor, olhar para o Senhor, buscar o Senhor todos os dias. Pois assim, nós choramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Agora, vamos louvar ao Senhor com alegria, com os irmãos do Ministério do Louvor. Você em sua casa também, cante ao Senhor Deus. Louvemos.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas
Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome. Bom, meus irmãos, possamos seguir com fé o Senhor Jesus Cristo, em passos firmes, para o louvor da sua glória e da majestade de seu nome. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos caminhando para a mensagem com base no capítulo 3, dando continuidade ao sermão da semana passada, verso 12 ao verso 16. Então, por gentileza, tome a sua Bíblia em mãos, abrem Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, ou seja, os Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 16. Avante, irmãos, é o tema desta exposição. Filipenses, capítulo de número 3, verso 12 ao 16, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Somente até aqui, verso 12 ao verso de número 16. Geralmente, nesse período de final de ano, final para começo de ano, nós temos a famosa corrida de São Silvestre, lá no estado de São Paulo, que passa, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, aos domingos ali, a final de manhã, início de tarde, nós temos o começo da São Silvestre, né, daquela corrida, e aí muitas pessoas de todos os lugares do mundo participam daquela maratona, e nós temos sempre aquela expectativa se algum brasileiro vai ganhar, ou simplesmente os bons e velhos quenianos vão vencer aquela maratona. Mas se você observar bem naquela corrida, aqueles atletas profissionais, maratonistas profissionais, ele passa o ano todo treinando, se preparando fisicamente, psicologicamente, até mesmo financeiramente, em busca de patrocinadores, para que assim ele possa seguir a sua corrida, enfim, e ganhar o prêmio. O interessante é que eles correm longas distâncias. E quando você observa ali na gravação, quando está sendo feita a transmissão, eles estão ali de forma focada, caminhando, olhando para frente e caminhando em passos firmes, sem perder o ritmo. Aqueles, é bem verdade, que mais estabanados, saem correndo desenfreado, logo cansam e desistem da corrida, da maratona. Mas aqueles atletas experientes não, eles seguem firmados, focados, caminhando, firme para alcançar um propósito que é o pódio, o prêmio, o reconhecimento e tudo aquilo que a vitória pode lhe proporcionar. Porque se ele está na corrida, ele quer vencer. O profissional, o atleta profissional, se ele está na corrida, participando de uma maratona, ele não está ali apenas por uma questão para ser um coadjuvante, não, ele deseja ser o protagonista. Ele deseja e pretende vencer aquela corrida e ele vai vencer como fruto do seu trabalho. E por que eu estou falando justamente dessa prática esportiva, enfim, da maratona nesse início de pregação? Porque é justamente essa a ideia e o que está na mente de Paulo quando ele escreve esse texto. Paulo, ele é observador
nós analisamos as suas cartas e percebemos que, vez por outra, o apóstolo Paulo faz uso de algumas analogias, de algumas ilustrações que ele tira fruto de sua observação. E Paulo, se existe algo que ele é expert, é fazer uso de analogias esportivas para trazer à luz verdades espirituais. Paulo sempre usa isso. Ele usou com Timóteo, ele usou aqui nessa carta de Filipenses, no livro de Hebreus, que foi o texto que nós lemos, também foi utilizado. Não sabemos se foi Paulo que escreveu, mas, digamos, se partimos do pressuposto que foi ele que escreveu também Hebreus, então ele faz uso, enfim. Mas ele faz uso disso. Assim como Jesus, ele aprendeu na verdade de Jesus. Jesus fazia uso também de imagens tiradas dos frutos de sua observação. Jesus só não usava imagens esportivas. Jesus usava imagens da natureza, recursos da natureza e do convívio familiar. Enquanto Jesus tirava suas ilustrações e parábolas da natureza, Paulo tirava do cenário esportivo. E Paulo viveu justamente nesse contexto, no mundo onde prevalecia a cultura grega, os Jogos Olímpicos e principalmente a maratona. E quando ele escreve para os irmãos em Filipos, Paulo tem consciência que esses irmãos entendiam perfeitamente esta figura de linguagem, esta figura da maratona. Até porque Filipos era uma cidade militar, era uma província romana. Não é à toa que foi a primeira igreja cristã plantada na Europa, e Filipos ficava justamente como lugar de descanso para os soldados da guarda pretoriana, a guarda romana. Quando eles se aposentavam ou quando eles buscavam descanso, eles se refugiavam em Filipos e ali eles iam continuar suas práticas esportivas, descansando, preparando para a sua aposentadoria, enfim, o final de suas vidas. Então, quando Paulo faz uso disso, eles têm noção do que Paulo está falando. Eles compreendem perfeitamente o que Paulo está dizendo. E é esta a ideia de Paulo em Filipenses 3, do verso 12 ao verso 16, a ideia de uma maratona. E Paulo está ali como técnico, dizendo para aqueles irmãos: avancem, corram, continuam, sigam, não parem. No texto de hoje, vamos analisar aqui alguns pormenores e entender o que ele tem a nos ensinar sobre a vida cristã. E a primeira coisa que eu quero considerar com você, meu querido irmão, é o que diz no verso de número 12, quando Paulo traz aqui a lume essa certeza da corrida de longa distância. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Você deve estar imaginando, pastor, quer dizer que Paulo estava pressupondo que os irmãos entendiam que ele já tinha alcançado um grau de perfeição, que agora ele não pecava mais? Não é isso. A palavra perfeição aqui também pode ser traduzida como maturidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não que eu já tenha recebido toda a maturidade, ou que eu seja um cristão perfeito, maduro. E por que Paulo está dizendo isso? Porque se você lembra bem do sermão da semana passada, o contexto de Filipenses 3, verso 1 a 11, Paulo ele se gloria e diz, olha, eu fui muita coisa. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo que se existe um patamar espiritual dentro do judaísmo, ele alcançou o topo. Mas agora, por causa de Cristo, ele considera tudo aquilo como refúgio, ou seja, como lixo, algo desprezível. Paulo está dizendo que ele prefere perder os seus títulos e ganhar a Cristo do que ter os aplausos deste mundo. Então, quando ele diz isso, lembrando que quando ele escreve esta carta, ele está em contexto de prisão, Paulo deixa claro para aqueles irmãos que ele está aprendendo. Embora ele saiba muitas coisas, embora ele conheça muitas coisas, porque ele era um judeu raiz, Paulo continua aprendendo de Jesus. Porque o conhecimento de Jesus é um conhecimento inesgotável. E Paulo se identifica com esses irmãos. Olha que interessante. Paulo, mesmo sendo um apóstolo, sendo um líder espiritual, ele escreve para os irmãos em Filipos e diz, olha, eu estou aprendendo de Jesus assim como vocês também estão. Eu sei que eu sou apóstolo, eu sei que eu sou um líder, mas isso não quer dizer que eu seja superior a vocês. Eu estou aprendendo aos pés de Jesus como vocês. Por isso eu não julgo já ter alcançado essa perfeição, jamais. E aí ele usa um jogo de palavras para falar da conquista de Cristo e de quanto ele também quer conquistar a Cristo. Verso 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, meus irmãos,
Cristo me alcançou. Provavelmente quando ele fala isso, ele traz à tona o relato de Atos 9, do caminho para Damasco. Paulo perseguindo os cristãos, de repente ele se depara com Jesus, se prostra diante de Jesus, e ele é conquistado por Jesus, ele é salvo por Jesus. Jesus quebra a dureza do coração de Paulo, ele reconhece Jesus como Messias, ele o adora, e agora ele diz: irmãos, entendam, eu não estou no patamar superior, eu estou na mesma corrida que vocês, eu não estou na frente de vocês, eu estou ao lado de vocês. Estou ao lado de vocês aprendendo de Jesus. Quem está na frente não sou eu, é Ele, porque foi Ele que me conquistou primeiro. Foi Ele que conquistou cada um de nós. Sabe, irmãos, como é interessante isso, principalmente para mim como líder. Saber que liderança consiste não somente estar à frente das pessoas conduzindo, mas ao lado delas ajudando no processo, na caminhada. Imagina como os irmãos em Filipos ficaram alegres, porque os falsos apóstolos, os da falsa circuncisão, que diz o começo do capítulo 3, eles eram como cães. Eles queriam devorar os cristãos, eles queriam arruinar a vida da igreja. Paulo está dizendo: eu não sou um cão como esse cão. Eu estou ao lado de vocês. Eu não estou tirando de vocês, eu estou agregando a vida de vocês, eu estou caminhando com vocês, porque aquele que me conquistou, que é Cristo, conquistou a cada um de vocês. Agora nós estamos em busca dele para conquistá-lo. Por isso que eu digo, eu não obtive a perfeição, ou seja, eu não alcancei um grau de maturidade que está inacessível. Ora, lembra que eu falei agora há pouco que Paulo usa a figura da maratona? Paulo está dizendo para esses irmãos: estamos, irmãos, numa corrida, estamos numa maratona, estamos caminhando, mas não é uma corrida qualquer, é uma corrida com obstáculos. E Paulo diz para esses irmãos: e eu estou com vocês neste obstáculo. Está difícil o obstáculo, é complicado, a corrida é cansativa. Paulo está dizendo: eu também fico cansado. Ora, irmãos, Paulo não estava numa poltrona, Paulo não estava assistindo um bom filme, comendo uma pipoca quente, não. Ele estava preso, ele estava no calabouço, ele estava numa situação de prisão, humilhante. Mas observe que mesmo ele estando preso, ele corre. Mesmo ele estando enclausurado, ele está com os irmãos que estão a quilômetros de distância. E ele está dizendo para esses irmãos: todos estamos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. A única diferença é que este barco que nós estamos, ele não vai afundar. Porque quem conquistou esse barco, quem está na frente dele, não vai perecer. E é o que garante que nós também não iremos perecer. O que nós temos no verso 12 é uma palavra de encorajamento. Paulo deixa muito claro para esses irmãos: somos um povo, estamos neste barco. E outra palavra, nós temos aqui algo que precisa ser considerado. Nós temos primeiro uma afirmação da soberania divina, um Deus que conquista, um Deus que escolhe, um Deus que sustenta. Mas também nós temos aqui um discurso em prol da responsabilidade humana, ou seja, eu agora preciso conquistá-lo, eu também preciso correr, eu também preciso alcançar. Ele veio até mim, agora eu também vou até ele, eu estou correndo em sua direção. Então ele deixa muito claro isso, ou seja, todos, irmãos, estamos numa corrida de longa duração. Estamos todos participando de uma mesma maratona. Ela é cansativa, ela é difícil, mas estamos juntos. É o que ele diz aqui. Então no verso 13 e 14, ele vai apresentar sua argumentação de incentivo a esses irmãos, e dizendo: olha, nós estamos numa maratona, estamos caminhando, mas nós não estamos caminhando por caminhar. Nós temos um prêmio lá na frente. O pódio está lá. Agora, a diferença é que nós não precisamos correr para conquistar o pódio. O pódio já nos é dado, nós já possuímos ele. Precisamos apenas chegar até ele. E aí o verso 13, ele repete o que ele disse no 12. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele já falou sobre isso. Mas observe o que ele diz agora. Ele fala de uma decisão pessoal. Uma coisa faço. Paulo está dizendo: meus irmãos, veja o que eu faço, para que vocês possam fazer também, possam colocar em prática também. E observe aqui o que ele diz agora do verso 13 e 14. Ele diz assim, no 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
Em outras palavras, ele está dizendo: irmãos, o que passou, passou. Para frente é que se anda. Ele diz assim do 13, olha, eu decidi esquecer das coisas e ficaram para trás. O que ele está dizendo com isso? Paulo tinha muito para se gloriar, ele tinha muita coisa para dizer a seu respeito, se colocar no pedestal, mas meus irmãos, tudo aquilo que eu conquistei passou. A minha vida de pecado passou. Eu estou caminhando, eu estou avançando e eu estou esquecendo isso. Em outras palavras, Paulo está pensando na ideia novamente de um maratonista. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você já viu algum maratonista participando de uma corrida e correndo de costas? Ou correndo mesmo que de frente, mas olhando para trás? Imagine que ridículo seria o maratonista correndo aqui e olhando para trás. Imagine também que ridículo seria eu estar pregando e de costas para vocês que estão me assistindo. Paulo diz, olha, não faz sentido o maratonista ele olhar para frente, porque se ele olha para trás, ele vai tombar, ele vai cair, porque ele não está vendo o que está diante dele. Ele vai ficar preso atrás? Não. Então Paulo usa justamente esse contraponto e diz, então eu esqueço, eu ignoro, esquecendo-me das coisas, ou seja, ficou, passou. A minha vida de pecado ficou para trás. Eu não preciso estar trazendo à tona, agora eu estou caminhando, eu sou maratonista e eu quero alcançar o prêmio. Então ele diz assim, então agora eu estou avançando para as coisas que estão diante de mim. Ele está focado. Você já assistiu uma corrida? Eu repito. Se não, preste bem atenção, na próxima vez que você assistir uma corrida, se você tiver a oportunidade de ver alguma de curta distância, longa distância, enfim, não sei, esse atleta, acho que jamaicano, Usain Bolt, jamaicano, né? Ele vai correr, preste bem atenção como ele faz umas caras assim feias, né? Umas caretas estranhas. Ele está correndo aqui, o olho arregalado, assim, um olhar vibrante, uma aparência um pouco estranha, ele quase não respira, como um robô correndo, e você imagina, mas por que eles ficam com esse rosto assim assustador? Por que eles ficam assim com um olhar de forma tão diferente? Sabe por quê? Porque eles estão avançando, eles estão tão comprometidos. Então quando Paulo diz assim, irmãos, avançando para as coisas que estão diante de mim, Paulo tem ideia, esse maratonista que está correndo, está focado, com o olho esbugalhado, olhando lá para frente, para o prêmio que está diante dele. Pois essa era a imagem que todos no estádio romano, enfim, tinham dos atletas. Como é que funcionavam as maratonas naquela época? O atleta geralmente ficava na linha, na partida, ficava alguém com uma corda segurando, e quando eles soltavam a corda, que ela batia ao chão, eles corriam. E lá na frente ficava uma coluna, onde eles deveriam olhar para ela e correr. E eles corriam de forma desenfreada, né? Desembestada. Eles corriam, olhando para aquela coluna. Alguns caíam, ficavam pelo meio do caminho, outros se machucavam, mas outros não. Seguiam correndo, olhando para aquela coluna lá na frente. E do lado, a multidão, gritando. E sabe o que ele queria ali? Ele queria justamente o prêmio que estava lá. E qual era o prêmio daquele corredor, daquele atleta melhor? Eram os lauréis. O que são lauréis? Aquele raminho, né? Que geralmente você está associado à imagem dos gregos antigos, né? Colocava aqueles raminhos, um buquê de flores, e o que ele ganhava? Fora aquele raminho, os primeiros lugares no teatro, um banquete, e ter as honrarias do imperador, do governador, enfim, e ter o reconhecimento público. Participava de uma solenidade, um banquete, ganhava os primeiros lugares à mesa, e eles faziam tudo por isso. Então eles corriam de forma desenfreada. Paulo então diz, irmãos, vejam como correm esses maratonistas. Então nós devemos fazer da mesma forma, mas a diferença é que não existe na corrida cristã perdedores, porque quem perde é quem está em pecado, mas logo que os cristãos foram salvos por Jesus, venceram o pecado, logo somos mais que vencedores. Não é este o argumento de Paulo aos Romanos? Então Paulo está dizendo, corram, prossigam. Ele diz no verso 14, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então observe o que ele faz. Ele faz uso de uma metáfora esportiva e projeta ela para o reino celeste. É como se ele dissesse, nós vamos correr e vamos chegar lá, e vai ter banquete. Nós vamos sentar
na mesa com o rei, mas não é qualquer rei, é o rei dos reis, é o imperador dos imperadores, o senhor dos senhores, é o que existe de maior em termos de governo. A diferença é que não vai ter reconhecimento e aplausos para nós, mas para ele. Então Paulo está incentivando esses irmãos a não desistirem, por mais difícil que fosse a caminhada, por mais difícil. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe, meu irmão, e não é segredo para ninguém, que todo crente às vezes se sente arruinado, às vezes ele se sente devastado, não tem ânimo para nada. Quantos de nós, muitas vezes, já passamos por crises espirituais que não tinham ânimo para orar, para buscar a Deus, para vir à igreja? Quantos de nós já ficamos assim, se sentindo muitas vezes um zero à esquerda, um fracassado, e não tem mais nem gozo de servir ao Senhor? Paulo sabe disso, Jesus sabe disso, é por isso que ele nos deu isso a sua palavra. Todos nós já enfrentamos períodos assim, fraqueza, de queda, cair. Os atletas caíam no percurso, se levantavam cheios de feridas, tinham que seguir. Paulo sabe que a vida cristã é assim. A vida cristã a gente vai se machucar, às vezes vai cair, fracassar, se sentir um nada. Faz parte da caminhada. Um bom atleta se machuca, vence, mas se machuca. O bom atleta fica deprimido porque acha que não vai conseguir ganhar do oponente. A vida cristã é assim, altos e baixos. A corrida é difícil, os obstáculos são cada vez maiores. Se a nossa corrida fosse uma corrida leve, sem obstáculo, mas não. A maratona que eu e você estamos envolvidos, ela é cruel muitas vezes, desanimadora na maioria das vezes. Mas a exortação de Paulo para os filipenses, e aqui eu prego para você neste momento, é a mesma. Precisamos prosseguir, avançar, mesmo quando estamos fracos, porque a nossa força vem de Deus, e Ele já nos conquistou, agora vamos em busca de conquistá-lo. Então, Paulo entende que esta é a realidade da vida cristã. Esses irmãos estão ali machucados também. Os irmãos de Filipos enfrentaram dias difíceis por causa dos hereges que estavam ali rondando a igreja. Tinham machucado os irmãos. Lá no capítulo 4, nós vamos chegar lá, daqui para o final da série das mensagens. Filipos tinha problemas de relacionamentos que deixavam o clima pesado. E Paulo sabe como isso é ruim para a igreja. Mas eles não podiam parar. E aí então o que ele faz? Ele vai concluir essa pequena passagem com um imperativo, uma ordem. E essa ordem é para os cristãos maduros, para os não maduros e no final para todos, maduros e imaturos. Olha o que ele diz no verso 15: todos, pois, que somos perfeitos. Aí você deve imaginar, peraí, Paulo disse no verso número 12 que ele não tinha alcançado a perfeição. Agora no verso número 15 ele diz que é perfeito. Como assim? Observe o que Paulo está dizendo. No primeiro momento ele diz: irmãos, nós estamos sendo amadurecidos, estamos caminhando rumo à maturidade cristã. Só que esses irmãos, como eu e você também, temos maturidade suficiente para saber que os obstáculos fazem parte da caminhada, mas precisamos avançar. Se ninguém nunca falou para você que a vida cristã tem obstáculos, tudo bem, mas se você tem consciência do que a Bíblia diz, a Bíblia deixa muito claro que a vida cristã tem obstáculos. Então você tem maturidade para entender isso que eu estou falando, é o que Paulo está dizendo aqui. Todos, pois, que somos maduros, somos perfeitos, ou seja, você que tem condição, você que sabe o que eu estou dizendo. E ele dá ordem: tenhamos este sentimento. A palavra sentimento não tem nada a ver com essa visão, muitas vezes romântica, barata da nossa cultura. A palavra sentimento que Paulo escreve aqui é a mesma do capítulo 2, quando ele fala assim de Jesus: tem de vós o mesmo sentimento. Uma melhor tradução para a expressão sentimento aqui seria atitude ou propósito. Em outras palavras, Paulo está dizendo: meus irmãos, vamos ter a mesma atitude
Que atitude? A de continuar caminhando, avançando, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar de todos os desafios. Tenhamos a mesma atitude. E Paulo vai mais além e diz assim, porque ele sabe que na igreja sempre tem a turma do contra. E até quando a coisa é boa, tem a turma do contra. Aí o que ele diz agora? E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Paulo está dizendo, se tem irmão aí em Filipos, lembrando que não está lá, que está com dúvida nisso que eu estou dizendo, peçam a Deus esclarecimento, peçam direção a Deus, e Deus vai fazer com que você entenda que você precisa seguir, avançar, apesar de tudo que o cerca. Ou seja, prossiga para o alvo. E aí ele fecha, todavia, andemos de acordo, eu observo o que ele diz agora, com o que já alcançamos. Ora, como assim, mais uma vez, pastor? Se ele disse que nós estamos correndo para conquistar, agora ele diz que nós já alcançamos, ou seja, já conquistamos. Sim. O resumo desta passagem de Filipenses 3:12 a 16 é o famoso já, ainda não. Ou seja, nós já somos salvos por Jesus, mas ainda não somos salvos deste mundo, deste mundo caótico. Nós já somos crentes regenerados, transformados, mas ainda não somos glorificados. Nós já desfrutamos das bênçãos do céu, mas ainda não estamos no céu. Nós já somos totalmente aceitos por Deus, estamos com Deus, mas ainda não moramos fisicamente com Ele. Nós já temos as bênçãos do reino vindouro, mas ainda não estamos no reino vindouro. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós estamos vivendo entre esses dois mundos, o já e o ainda não. Então, já que você é um atleta de Cristo, corra, mas se ainda não conquistou o prêmio, aí é que você deve correr, porque Ele já te conquistou, mas agora você deve seguir, e aí você vai alcançar. Em outras palavras, Paulo está aqui como um técnico, como um instrutor. Já viu aqueles técnicos de futebol que ficam assim à beira do campo, gritando com os jogadores? Que fala alto, grita para que eles não desistam, que eles precisam ser ousados, corajosos. Paulo é o que ele está fazendo aqui, ele está ali na área técnica de Filipos e dizendo para os irmãos que estão no campo diante do inimigo, dizendo, não tenham medo, continue, avancem. Nós já conquistamos esse título, mas precisamos garantir. Meus irmãos, precisamos avançar, continuar. É um belíssimo texto e tem muito a nos ensinar sobre a vida cristã. Quais as lições que nós podemos aprender desse texto para a nossa caminhada? Eu quero que você guarde 3 delas, 3 lições. A primeira é o seguinte: como é bom poder contar com outras pessoas na caminhada cristã. Como é bom poder contar com outras pessoas. Imagine, embora Paulo tivesse preso, ele era uma bênção na vida dos filipenses. Ele escrevia palavras de ânimo e de encorajamento. Olha que interessante. Ele que precisava, em teoria, de ânimo e encorajamento, porque estava preso sozinho, ele é que escrevia palavras de ânimo e encorajamento, porque ele estava resoluto em ajudar esses irmãos a continuar a caminhada. E eu lhe pergunto, quantas vezes eu e você fomos ajudados por alguém? Alguém que orou por nós? Quantas pessoas oraram por nós e nem sequer nós ficamos sabendo? E Deus atendeu aquela oração. Na eternidade nós vamos conhecer quem orou por nós e nós nem sequer conhecemos. Quantas pessoas intercederam em nosso favor? Quantas pessoas articularam ou mexeram os pauzinhos por trás para nos ajudar e nem sequer ficamos sabendo? Quantas vezes nós mesmos ajudamos alguém, oramos por alguém e ela nem sequer sabe que a gente clamou a Deus em favor dela? Mas o que nós aprendemos nesse texto é que precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos ajudar outras pessoas na caminhada cristã. E eu lhe pergunto, quem você tem auxiliado na caminhada cristã? Você é bênção na vida de quem? Ou você é um fardo na vida de alguém? Mas quem? A quem você tem gastado tempo para orar, para construir uma amizade? A igreja é o melhor lugar para construir amizades saudáveis, porque são amizades que vão perdurar até a eternidade. Eu fico muito incomodado e preocupado com cristãos, com crentes, que têm mais amizade com pessoas do mundo do que dentro da igreja. Está disposto a ajudar as pessoas de fora, mas pessoas da igreja? Não, que isso?
Se nós somos povo de Deus, transformado por Deus, nós devemos ajudar uns aos outros em primeiro lugar. Não estou dizendo que você não deva ajudar outra pessoa, não é isso, entenda. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar envolvidos no crescimento e na ajuda mútua a outras pessoas. Outras pessoas precisam ser ajudadas por nós. Às vezes por meio de uma mensagem do celular, um áudio do WhatsApp. Às vezes passar pela pessoa e dizer: olha, eu estou orando por você. Faça isso. Seja bênção na vida de outros. Ajude outras pessoas a continuarem a caminhada. A caminhada, quando nós dividimos as cargas, ela se torna mais leve, é melhor. E como é bom você poder ter familiaridade, amizade dentro do contexto da igreja e saber que isso é fundamental para a sua caminhada. Paulo, quando escreve isso, fala com propriedade, porque no capítulo 2 ele diz que Timóteo e Epafrodito ajudaram ele. Então Paulo agora faz questão de ajudar esses irmãos e a igreja em Filipos. Seja bênção na vida de outras pessoas. Segunda lição desse texto: esqueça a vida de pecado e avance para alcançar o prêmio que é Jesus Cristo. Eu fico também muito preocupado eu trabalhei por mais de 6 anos numa livraria. Eu ficava muito preocupado com pessoas que gravavam testemunhos, davam testemunhos de vida de pecado. Tudo bem, testemunho de transformação. Mas existem pessoas que parecem se gloriar ou ter saudade dos tempos do pecado. Quando eu fazia isso, quando eu não era crente, a pessoa começa a falar, às vezes esboça até um sorriso. Às vezes o indivíduo vivia na prostituição, do pecado vil, da imoralidade sexual. Aí começa a lembrar e começa a trazer memória e começa a falar com um ar certo de satisfação. Que isso? Nós precisamos entender que precisamos esquecer. Nós não podemos usar o pecado passado como palanque. Nós precisamos, na verdade, estar firmado em Cristo e pregar o seu evangelho, do que Ele tem feito em nossa vida continuamente, mas não se gloriar ou ter saudade daquilo que já passou. Avance, esqueça as coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o que te impede de crescer espiritualmente? O que te impede, meu irmão, de avançar espiritualmente? Solte os fardos e prossiga. Siga com fé, como nós cantamos aqui esta noite. E terceiro, tenha a atitude de um vencedor. Na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na corrida celestial, é imperecível. Na primeira corrida, apenas um pode vencer. Na segunda corrida, todos são vencedores em Cristo Jesus. Sendo assim, avance, continue. Pastor, estou sentindo fraco, não tenho ânimo de ir para a igreja. Eu me lembro de uma igreja que eu pastorei no interior, tinha um irmão que sempre passava por ele e perguntava: como você está? Pastor, estou me arrastando. Eu falei: vá se arrastando para a igreja. Pastor, eu não tenho força. Eu vá até que Deus lhe dê força. Meu querido irmão, eu estou aqui esta noite para dizer a você: avance, prossiga, não desista, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por sua palavra e vamos correr esta caminhada difícil, mas que com a graça de Deus nós superaremos os obstáculos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque em meio às nossas falhas, quedas, deslizes, fracassos, o Senhor nos conquistou e agora corremos para conquistar o Senhor. O Senhor nos alcançou e agora corremos para alcançar o Senhor. Então, ó Deus, ajude-nos a caminharmos a vida cristã, a maratona cristã, e chegarmos até o final. Quando não existir mais força em nós, ânimo, que o Senhor nos conceda força e ânimo. Que possamos ajudar outras pessoas na caminhada, orando por elas, se envolvendo com ela, ó Deus, ajudando para que ela cresça espiritualmente à imagem de Jesus. Que possamos também esquecer de toda a vida de pecado. Se existe algum irmão, ó Deus, que tem dificuldade em vencer a sua vida de pecado, está preso a ele, que o Senhor possa quebrar essas correntes e ele avance na maratona da vida cristã. E ó Deus, que possamos alcançar a vitória que é em Cristo Jesus, o prêmio maior. O nosso prêmio, Senhor, não são os galardões que queremos receber, mas a própria presença do Senhor em nossas vidas. Então te pedimos, ó Deus, dai-nos força para continuarmos com pisadas firmes,
correndo, firmes, resolutos, decididos a alcançar o grande e glorioso prêmio. Ser com o teu povo, com aquele que está desanimado, está se sentindo fraco, que a tua graça fortaleça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, guarde essa palavra e você fica agora com a sala virtual de oração. Participe, ore ao Senhor e coloque em prática tudo que foi ensinado por meio desta exposição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.